De propósito, chegamos na sua casa para falar de propósitos de vida e como fazer de propósito para que as coisas aconteçam. Eu sou o Bruno Socher, esse é o irmão Miguel Fernandes que veio comigo e essa é a Juju Fontoura que já estava aqui nos esperando. E que a nossa convidada de hoje é a Diane Galdino, ela que é leiga secular rogacionista. E ela nos faz pensar, qual é a minha vocação? Diane Galdino é idealizadora do Centro Socioeducativo Santo Aníbal Maria, instituição que atende mais de 350 crianças em situação de vulnerabilidade social e violação de direitos. De muita compaixão, desde jovem fez parte de projetos na Pastoral da Criança, atendeu crianças em situação de rua e suas famílias. É de Guará, no Distrito Federal, mas como ela mesmo diz, sua casa é o mundo. Diane, seja bem-vinda ao nosso programa de propósito, né? E hoje a gente vai falar sobre o propósito de uma vida vocacional, o propósito de uma vocação, no caso a sua vocação, né? Você é a irmã Diane, posso te chamar de irmã Diane? Pode. Você que é uma leiga consagrada secular rogacionista. Fala pra gente um pouco quem é a Diane e o que é ser uma leiga consagrada rogacionista. Eu sou uma consagrada secular, como você falou, e sou Diane, uma pessoa totalmente apaixonada por Jesus Cristo. E tenho a alegria de seguir esse Cristo, né, me esforçando no cotidiano para viver de forma concreta o Evangelho, os seus ensinamentos. Então, ao assumir essa vida consagrada, procurando, né, viver de forma, nesse cotidiano, a pobreza, a castidade, a obediência, né, seguindo a esse Cristo numa radicalidade, também me aproximando, buscando me aproximar cada vez mais do próximo, aonde nós encontramos Jesus Cristo, sobretudo nas crianças, nos pobres, naqueles que mais precisam. Brevemente, você poderia falar da congregação da qual você faz parte? Quem são os rogacionistas ou as rogacionistas, só para a gente entender um pouco da congregação? Então, somos consagradas seculares, então somos pessoas, mulheres que acolhemos, abraçamos a vida consagrada, porém não dentro de um convento, mas no mundo, né, nas realidades seculares. Então, vivemos a pobreza, a castidade, a obediência e o carisma do rogate no cotidiano da vida, porém não fechada nos espaços religiosos, mas para além dos muros do convento, né, e destes espaços. Viver a vida consagrada, escolher essa via contrária à sociedade atual, principalmente em termos, no termos capitalista, né, deste mundo. Então, mostrar ao mundo que há uma possibilidade de ser feliz e essa felicidade não passa pelo ter e poder. Mas eu quero chamar a atenção aqui do que me encantou e do que me fez ser uma desses operários na messe, o olhar e a compaixão, né? Esse olhar de Jesus que é um olhar diferente, é um olhar que vê a alma do humano, né? Que enxerga o ser humano nele mesmo, diferente muitas vezes de nós, que enxergamos, olhamos para os nossos irmãos e muitas vezes julgamos. É ter esse olhar de ternura, que não julga, mas que acolhe. No seu chamado, houve e há um chamado ao protagonismo social? A sua missão é de ação social? Esse protagonismo, ele existe, necessariamente ele acaba existindo, né? Precisamos lutar por uma sociedade mais democrática, fundada na humanização das relações, que valorize a pessoa, né, o humano, que enxergue a beleza da diversidade, então, que enxergue o próximo. A proposta de Jesus exige da gente sair da nossa zona de conforto, do nosso comodismo, e ir contra tudo o que é contrário à sua palavra e ao seu evangelho. Diane, você não é casada e não tem filhos. Quais as renúncias de uma vida comum que foram feitas? Então,
É interessante essa pergunta quando falamos da vida consagrada. De imediato, o que vem geralmente na cabeça das pessoas, quando eu estou acompanhando os jovens, né? Ah, mas precisa fazer muitas renúncias. Como se isso não fosse necessário, por exemplo, na vida matrimonial. De fato, é necessário, sim, fazer escolhas, né? Abrir mão de algo. Então, toda vez que nós fazemos escolha, nós temos que abrir necessariamente mão de alguma coisa. Então, vamos lá. Vou tentar falar um pouquinho das renúncias que eu tive que fazer, né? De fato, é necessário renunciar, deixar, né? Se esvaziar. Portanto, aqui eu queria até deixar assim, dizer a vocês que eu deixei tudo, tudo mesmo. Até a alegria de fazer parte do grupo, deixei o grupo, não a família, tá? O grupo marista. Então, não foi fácil deixar o colégio, os amigos, as pessoas, o salário, né? Enfim, deixar tudo. Mas ao deixar tudo, hoje eu tenho tudo, né? E sou ainda mais feliz. É grande a consciência e a alegria de ter ouvido esse chamado, de ter respondido sim, apesar de todas as renúncias que tive que fazer, né? E muitas delas passam pelo material, pelo poder, pelo ter. Acho que esse até não é mais difícil, sobretudo a renúncia da própria vontade. E vendo hoje a sua atuação por uma justa causa, quais são os frutos do teu ventre? É lindo isso, né? Frutos do teu ventre. Lembra Nossa Senhora, lembra nossa boa mãe. E é engraçado que eu não concebi nenhuma vida fisicamente, né, do meu útero, mas eu me sinto uma mãezona, e pois concebi inúmeras vidas na alma e no coração. O Papa Francisco, nosso grande profeta da atualidade, uma vez disse para um encontro de consagradas que nós devemos ser férteis. E eu acho que eu estou conseguindo, tá? Talvez até exagerando, porque atualmente tenho 350 crianças e adolescentes, né, atendidos em nosso espaço de acolhida e de cuidado, e eu amo essas crianças, né? Nada é mais lindo e tão profundo quanto o seu sorriso, o seu olhar. É o encontro com o próprio Cristo. Mas eu também vivo essa maternidade, né, quando eu acolho uma pessoa em situação de rua, quando a gente abraça uma pessoa que é tão negada na nossa sociedade, quando a gente escuta, quando eu tento ajudar um ex-presidiário, quando acolho um catador, quando escuto uma mãe abandonada com seus filhos. Então, no clamor dessas mulheres, né? Eu tenho aqui um registro do Centro Socioeducativo Santo Aníbal Maria, idealizado pela Diane. Vamos ver? Inspirados por Santo Aníbal Maria, nosso patrono, acolhemos com amor as crianças e suas famílias. Os idosos e pessoas em situação de rua, despertando nelas o que trazem de melhor em si mesmas. Por meio da arte-terapia, do esporte, do artesanato e da música, potencializamos a busca pela descoberta vocacional. Garantindo a segurança alimentar, nutrimos tantas vidas que precisam não só de comida, como também de afeto e cuidado. Cultivando os sonhos da infância e da adolescência, buscamos garantir os direitos por uma vida mais justa e fraterna. Assim, todos os dias, homenageamos a Santo Aníbal Maria, que gastou os seus dias de modo incansável para defender aos mais vulneráveis. Santo Aníbal Maria, rogai por nós. Operários, sensíveis à dor, repletos de amor. Diane, irmã Diane, a gente sabe que você tem influências aí de dois grandes profetas da Igreja Católica no Brasil, que é Dom Pedro Casaldaglia e Dom Helder Câmara.
Dom Pedro Casaldaglia falava muito da paz inquieta, né? Que a paz tem que ser inquieta. Trazendo uma frase do Evangelho de Mateus, Jesus nos disse: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. A tua paz é inquieta, Diane? Como ter paz sendo inquieta? Muito bem. De fato, Dom Helder e Dom Pedro Casaldaglia me influenciaram muito no sentido desse segmento, né? Claro, tantos santos como São Marcelino, Santo Aníbal e tantos outros. E parece que quando você fala dessa passagem que Jesus diz que não vim trazer a paz, impacta a gente, né? Nossa, Jesus dizendo que não veio trazer a paz, né? Não é, claro, não a paz como as pessoas imaginam. Paz não é ausência de guerra, né? Paz não é uma vida tranquila. Desculpa, mas paz não é ter uma família politicamente correta, ser um cidadão de bem. Eu posso até dizer que existem muitos bons cristãos, né, que não têm paz porque não vivem de forma coerente com o Evangelho e os ensinamentos de Jesus. Então, desculpa, não teremos paz dessa forma. Eu sou uma pessoa de paz inquieta, mas a paz sugere essa coerência com o Evangelho. Então, fico inquieta, sim, diante dessa não paz a partir de tanta divisão, de tanto ódio, de tanto desamor. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar, como prece de criança, deve então começar. Outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão. Dividir o pão, só o amor, tudo que já se fez. E a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem pra manter a fé e o sonho dos que ainda vêm. A lição do futuro vem da alma e do coração, é buscar a paz, não olhar pra trás. Se você começar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Eu sempre digo, a vida religiosa, ela é chamada a ser resposta aos clamores, aos gritos dos irmãos e irmãs, principalmente os que mais sofrem. E eu vejo que a vida consagrada, que se apresenta mais aberta, mais inserida à realidade, mais atenta às necessidades dos irmãos e irmãs, estão atraindo os jovens. Agora mesmo eu conversava sobre a situação dos nossos irmãos, os povos originários. E nós temos comunidades, por exemplo, tem uma comunidade em São Félix do Araguaia, em que as irmãs residem próximas à aldeia dos Chavantes, 6 aldeias, e estão ali a serviço da vida. Conheço uma outra e tenho bastante contato com uma congregação que está no Pará, trabalhando no hospital quase 100% SUS, atendendo os mais pequeninos, os mais pobres, os marginalizados.
Missão Belém, em São Paulo, com mais de 100 casas de acolhida de moradores de rua, em situação de rua, irmãos e irmãs que estão vivendo em situação de pobreza total. E esses irmãos estão ali a serviço da vida, a serviço dos mais vulneráveis. Esta é a vida religiosa, esta é a vida consagrada em que acredito. Eu conheci a Diane muito antes de ter me tornado diretor do Colégio Marista de Brasília. Eu ainda era voluntário, eu trabalhei como voluntário do Colégio Marista de Brasília por uns 7 anos, trabalhando na pastoral, e aí eu conheci a Diane, que era funcionária do Colégio Maristinha, aqui em Brasília, e largou repentinamente o emprego, se despediu dos colegas e foi cuidar de uma missão que ela estava começando, que era a creche para cuidar de crianças carentes, numa cidade bem próxima do Plano Piloto, bem vizinha ao Plano Piloto. Ali eu assisti, por exemplo, uma coisa importante da Diane, que foi largar emprego, largar vida pessoal, largar namoro, família, tudo, e fazer a opção de atender o chamado vocacional. E este chamado vocacional da Diane me pareceu muito interessante, porque não era uma questão de se entregar num primeiro momento a um processo formativo, mas a vocação dela era diretamente no atendimento às crianças, e ela se tornou leiga consagrada para executar sua missão junto às crianças. Desde lá, a Diane enfrenta muitas dificuldades, sobretudo financeiras, para tocar esta obra. Mas ela vai contando com a ajuda das pessoas que vão se interessando, que vão entendendo essa missão e que vão se engajando nessa missão. Como é o meu caso, o caso da minha esposa, que terminamos nos engajando de algum modo e sempre que podemos nós colaboramos com essa missão. Então eu tenho muita admiração por esta forma arrojada como a Diane encontrou na vida de testemunhar Jesus Cristo no mundo. Para mim, a Diane é um sinal da presença de Deus entre nós. Por mais que desenvolva trabalhos, ações, até voluntariado no hospital aqui em Curitiba, não é o foco da minha missão, né? E sim, eu tinha um propósito quando criança de ser professor, era o meu sonho, né? Era o meu sonho de infância. E ao longo do tempo, eu fui também descobrindo a minha vocação. Por isso optei por este carisma e essa missão. Mas eu não gostaria de ficar falando da minha vocação apenas. Eu queria que a Juju convidasse um outro irmão para também falar de seu propósito e da sua experiência. Sim, por sua sugestão, quem fala aqui para nós é o irmão Natalino de Souza, direto de Brasília, que atua na Brasil, União Marista do Brasil. Vamos ouvir? Minha decisão de abraçar a vida religiosa marista está conectada com uma pergunta que me acompanha desde a minha adolescência. Por que existem tantas crianças, adolescentes e jovens sofrendo no mundo? E essa minha pergunta me levou a conhecer a vida de um jovem padre francês chamado Marcelino Champagnat. Um padre que respondeu essa pergunta com uma afirmação. Ele disse o seguinte: precisamos de irmãos. Irmãos que estejam livres para acompanhar e cuidar das crianças, dos adolescentes e dos jovens, mas sobretudo daqueles que mais estão precisando da nossa ajuda. É uma vida que está alicerçada na fraternidade, na vida de irmãos, enfim. Hoje eu percebo que a minha pergunta ainda não está totalmente respondida, porque há muitos motivos que fazem as crianças, os adolescentes e os jovens sofrerem. Mas essa pergunta foi se transformando no meu estilo de vida, no meu compromisso. Diane, o cristianismo raiz, o cristianismo primitivo, propõe um conceito de família ampliada, uma família comunitária, né? E que talvez a gente tenha perdido um pouco isso no passar do tempo, né? Cada vez os núcleos familiares ficaram um pouco mais protetivos, né? A gente ficou cada vez mais egoísta dentro da nossa família, né? Fala pra gente, a tua vocação propõe isso também, de um cristianismo mais comunitário, de uma família ampliada? Com certeza. Nós somos uma grande família. Como nas primeiras comunidades cristãs, que tudo era colocado em comum, todos tinham direito a tudo. É estúpido imaginar que somos melhores, ou a minha família merece melhor. Não,
somos todos filhos de Deus, pertencemos a uma mesma família. E o que é mais bonito, habitamos a mesma casa, não é possível pensar mais de forma individual, setorial, nós precisamos pensar nesse bem comum. Falando um pouco de família ampliada, existem alguns jovens que vivem essa utopia de viver em comunidade. Ainda que numa relação matrimonial, essas pessoas vivem literalmente em comunidade. E você tem alguma coisa sobre isso para falar pra gente, né, Ju? Sim, Bruno. Temos aqui a participação do casal jovem Bárbara e Rudy. Eles são psicólogos e vivem uma relação marido e mulher, só que a casa deles é uma comunidade. É tudo em comum, do sustento aos bens. Vamos ver? A gente mora aqui no espaço, né, Casa da Ciclovia, já há 2 anos, com mais 5 pessoas. E a gente inicialmente não tinha essa ideia de vivenciar uma vida partilhada, né, uma vida em coletivo. Era provisório, né? Mas a gente acabou tendo vivências e experiências aqui. E esse tempo nos possibilitou entender o que nós queríamos mesmo e o que esse lugar também estava nos oferecendo. A partir do momento que você se estabelece, você vai criando relações e essas relações elas foram nos solicitando, né, mais adesão, mais participação e resolveu colocar em prática. Então isso tem nos mantido aqui por um tempo maior. Nesse espaço, a gente tem uma vivência cultural mais ampliada, né? Além de ter uma família ampliada, a gente tem uma vivência cultural muito diversa. Toda vivência em comunidade, ela traz esse caráter desafiador. Mas, quando a gente busca entender o porquê é desafiador, quando a gente busca avançar, aprofundar essa relação, a gente percebe que são dificuldades nossas. O mais complexo de uma vida em comunidade é o relacionar. Então a gente aprende nessa vida em comunidade a desenvolver a forma de escutar as pessoas, a forma de se comunicar com as pessoas. A gente desenvolve um senso, né, de cooperação com as pessoas. A gente aprende a ser mais tolerante, né? A vida a dois num espaço, numa comunidade, né, num espaço coletivo, requer da gente um trabalho maior no sentido de percepção do outro, né? Exige muito mais de nós, enquanto relação, enquanto sintonia, de estar mais afinados, porque aparecem situações mais conflituosas com frequência, que apenas com 2 pessoas não surgiriam. Diane, e para você, como é que é esse sentimento de pertencimento? A que grupo você pertence? Como é a sua casa? Verdade que sua casa é o mundo? Então, eu sou brasileira, mas eu não sou só brasileira, eu sou italiana, eu sou indígena, eu sou africana, né? Então, eu sou cada nação, não existe, não é possível essa divisão. Claro, nasci no Brasil, né? Vivo essa cultura brasileira, sou brasileira, mas isso não me impede de ser com os outras culturas, outras religiões, outros povos, né? Então, minha casa é um mundo, porque todos somos irmãos. Eu sofro muito com a dor dos nossos irmãos imigrantes, nossos irmãos escravizados, nossos irmãos abandonados, nossos irmãos venezuelanos que passam buscando fuga, né, do México. Então, não importa, né? Nós somos cidadãos do mundo e precisamos lutar por um mundo melhor, mais justo, mais fraterno para todos. Irmã, eu vou pedir a permissão e citar palavras suas, abre aspas. Nossa vida deve ser como uma vela. Ela só tem sentido se estiver acesa, iluminando a escuridão
e se gastando aos poucos, pelo próximo e por uma sociedade fraterna, mais justa e sustentável. A minha vida e a minha vocação precisa ser gasta por amor. Precisa ser gasta em serviço ao próximo, né? Precisa ter sabor, precisa ter sentido, né? De que vale mesmo uma vela apagada? Assim também a nossa vida precisa iluminar. Só que tem um problema, né? Para iluminar, precisa ser gasta. Não tem como. Precisa se doar totalmente. O nosso agradecimento pelo seu testemunho de vida, pelo seu propósito de vida. Certamente, muitas das suas renúncias, ou todas as suas renúncias, trouxeram maravilhosas escolhas de vida para uma vida melhor, mais digna, daqueles seus filhos e filhas aí no Centro Socioeducativo Santo Aníbal Maria. Gratidão, muita paz, muita luz e alegria para todos vocês. Namastê, gratidão. Que esse canto lave o pranto do mundo, vai trazer perdão. Te pedindo só o amor, tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Só o amor, tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Tchau, pessoal de casa. Tchau, Juju. Nós já estamos saindo. Tchau, meninos. Tchau, pessoal. Até a próxima. E agora, irmão Miguel, vamos para onde só Deus sabe? Não, Bruno, a gente sabe também. Vamos nessa com propósito e de propósito.